Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa nossa aula. Acompanha comigo. Aí está, aula de número 49, domínio, contradomínio e imagem. Esse é o nosso objeto de conhecimento. Detalhamento é análise e aplicações de representações algébricas e gráficas de funções, identificando domínios, imagem e contradomínio, ok? Então aí está o objeto de conhecimento, é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Então vamos a ela. Muito bem, pessoal, então hoje nós iremos falar sobre as funções, tá? E aí quando nós falamos em função, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a definição de domínio, contradomínio e imagem, tá? Então, uma função, ela nada mais é do que uma relação entre dois elementos em conjuntos diferentes, tá? Então, quando nós estamos trabalhando a análise de funções através do diagrama de Venn, que eu vou já mostrar para vocês em detalhes logo mais, nós temos num conjunto determinados valores, né? E em outro conjunto, eu terei outros valores, tá? Agora, aqui é que está a sacada. No conjunto, vamos dizer assim, principal, nós chamamos de domínio, ok? E no conjunto imagem, né, nós teremos os valores que serão gerados em função desse domínio, tá? Então, nós temos uma relação que nós chamamos de função, tá? Onde, a partir dos elementos do domínio, a partir dos valores do domínio, eu vou conseguir formar uma imagem, tá? Então, eu preciso, para formar a minha imagem, eu preciso desses elementos no meu domínio, tá? É condição necessária. E para cada valor, né, que eu encontrar na minha imagem, né, eu preciso, evidentemente, da função, para eu poder determinar esse valor, tá? Então, a gente vai estudar em detalhes, vamos ver exemplos de funções, vocês vão ver que tem função dos mais variados tipos, tá? Onde nós iremos trabalhar esses valores do conjunto do domínio, né? Para poder obter a imagem. Bacana? Então, vamos aí à nossa primeira cartelinha, onde nós temos algumas definições, tá? Então, veja, análise e aplicações gráficas de funções identificando domínios, imagens e contradomínio. Então, para entender o que são o domínio, o contradomínio e a imagem, né, precisamos definir o que é função. Então, você deve estar se perguntando, professor, o que é uma função, né? O que é uma função, afinal de contas? Conhecemos como função uma relação entre dois conjuntos A e B, em que, para todo elemento do conjunto A, existe um único, olha só, essa parte é importante, em que existe um único correspondente no conjunto B. Para todo elemento do conjunto A, existe um único correspondente no conjunto B. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens para vocês e vocês vão entender perfeitamente essa definição aí. Tá bom? Então, em primeiro lugar, função é uma relação entre dois conjuntos, tá? Uma relação entre dois conjuntos, que foi o que eu falei agora há pouco para vocês. Eu tenho um conjunto que eu vou chamar de domínio, tá? E eu tenho um outro conjunto que será a minha imagem, ok? E nós temos ainda o contradomínio que a gente vai também falar sobre ele. Perceba que na função, os valores do conjunto A, conhecido como domínio, são relacionados aos seus correspondentes no conjunto B, conhecido como contradomínio.
Vamos seguindo. Aqui nós temos uma representação. Veja. Função de A em B. Função de A em B. No diagrama temos uma função, pois satisfaz a definição. Todo elemento de A possui um único correspondente em B. Ok? Todo elemento de A possui um único correspondente em B. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui mais algumas imagens e logo em seguida a gente volta a falar um pouco mais sobre elas. Tá? Então veja, nesse exemplo 2 aqui nós não temos uma função. E eu vou já dizer para vocês por quê. No exemplo 3, também não temos uma função, tá? Também não temos uma função nesse exemplo 3. E nesse exemplo 4, nós também não temos uma função, tá? Agora vamos aqui ao nosso cenário para a gente verificar algumas informações, tá? Então veja aqui, ó. Nós temos essa primeira relação aí, né? Nesse caso, nós temos uma função. Por que nós temos uma função nesse caso? Se você observar, cada ponto no conjunto A, cada um desses pontos aqui, que quando a gente depois estiver trabalhando as atividades, nós veremos que esses pontos, tá, tanto em A quanto em B, eles serão substituídos por valores, por números. Tá? Então nós trouxemos aqui essa representação gráfica apenas para você observar, mas saibam que aqui, no lugar desses pontos, nós teremos números, tá bom? Então vamos supor que sejam números aí no lugar desses pontos. Então perceba que para cada ponto em A, eu tenho um único correspondente lá no conjunto B, né? Olha o segundo ponto aqui, ó. Esse segundo ponto, ele está se relacionando com o outro ponto lá no conjunto B, tá? A mesma coisa aqui, ó. Esse ponto aqui com o ponto lá em B, esse aqui também tem o seu correspondente e esse último aqui também tem o seu correspondente lá em B, tá? Então, observa que todos eles estão ligados, né? Um ponto de A está ligado com o ponto de B, o outro ponto de A está ligado com outro ponto de B. Então, nesse caso aí, nós temos uma função, tá? Todo elemento de A possui um único correspondente em B. Fechado? Vamos ver agora uma próxima animação. Veja só, não temos uma função. E por que não temos? Há elementos no domínio, né, que é esse conjunto A aqui, que não possuem correspondente em B. Então você já viu aí qual é esse elemento, né? É esse ponto aqui. Então veja, esse ponto ele não tem o seu correspondente lá em B. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas lá em B nós não temos um ponto para se corresponder com o ponto A. Não tem a menor importância, tá? Porque qual é o fato? O fato é que nós temos que ter aqui um ponto em A que se relacione com um ponto em B, tá? Se lá em B não existe esse ponto, isso aí não tem nenhuma interferência. O que importa é o conjunto domínio aqui está relacionado com um valor lá da minha imagem e do contradomínio, tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima. Nessa próxima aí, nós também não temos uma função, tá? E por que nós não temos uma função nesse caso aí? Por que nós não temos? Você deve estar pensando, professor, mas eu tenho aqui, nesse primeiro ponto, né? Esse primeiro ponto está se interligando com os pontos ali do conjunto B. Pois é, só que lembra da definição? Eu preciso ter, ó, um único elemento, né? Veja, não é uma função, pois há elementos do conjunto A que né, no caso aí, possuem dois correspondentes no conjunto B. Então não pode dois, eu preciso ter só um único correspondente, tá? Igual como nós vimos ali na definição. Então no caso aqui de A, eu tenho um ponto em A que está se relacionando, tá, com dois pontos em B. Por esse motivo, nós não temos uma função nesse caso aí também, tá? Vamos para o próximo.
E nesse daí, ó, qual é o problema desse daí? É basicamente a ideia parecida com o anterior. Nesse caso aqui, ó, na representação anterior, nós tínhamos um ponto em A se relacionando com 2 pontos lá em B, né? E não pode também. Nesse aqui, eu já tenho esses 2 pontos, né, aqui em A, que estão se interligando lá com um ponto em B. Então, nesse caso aí também está errado, tá? Eu não posso, nesse caso aí, ter essa relação. Esse último ponto aqui, né, em A, ele deveria estar se relacionando com o último ponto ali em B. Então, por esse motivo, nós também não temos uma função, tá bom? Temos mais alguma animação? Não, né? Então, vamos voltar ali à nossa cartela para a gente verificar passo a passo ali. Muito bem, então, conforme nós vimos, né, ali no nosso cenário, para que eu tenha uma função, cada um desses pontos aqui, ó, né, precisam ter o seu respectivo correspondente, tá? Se isso não acontecer, nós não teremos uma função, tá bom? Então, dessas representações que eu mostrei para vocês, a única que é função é essa do exemplo 1. A do exemplo 2 agora, tá? Para quem ainda não conseguiu visualizar. Veja, esse ponto aqui, ó, ele precisa ter o seu correspondente em B. Só que nós não temos o correspondente aqui em B. Perceberam por que não pode ser uma função? Tá? Eu teria que ter um outro ponto em B para que essa condição fosse satisfeita. Tá? Então, por esse motivo, não temos uma função também. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um ponto em A que está se relacionando com 2 pontos aqui em B. Ok? Então, essa condição também não é uma função, porque eu preciso ter um único correspondente. Tá? Nesse caso aí, eu tenho 2 correspondentes em A. Muito bem, vamos seguindo aqui. Aqui já é o contrário desse exemplo, né? Aqui eu tenho um ponto em A se relacionando com 2 pontos aqui em B. Aqui nesse outro exemplo, eu já tenho um único ponto em B, né, que está interligado a 2 pontos aqui em A e também não é possível ter uma função nessa situação aí. Tá bom? Muito bem. Então vamos seguindo aqui com mais algumas definições. Isso aqui que eu mostrei para vocês chama-se diagrama de Venn. É uma outra forma da gente analisar as funções. Diagrama de Venn. Ok? Então a gente também vai trabalhar as funções sempre analisando essa estrutura gráfica que vai nos auxiliar também, tá bom? Então, dado uma função qualquer, o domínio é formado pelos valores que o x pode assumir. Na maioria das vezes, trabalhamos a função que vai de R em R, ou seja, o domínio é o conjunto dos números reais, o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também. Entretanto, pode ser que haja algumas restrições para o domínio. Então vamos ver aqui algumas relações. Veja, essa função aqui, eu tenho a função f de x igual a 2x, tá? Então essa é a minha função. Veja, f de x igual a 2x. Pessoal, olha só. Eu também posso escrever essa função da seguinte maneira, ó. Y igual a 2x, tá? Já guardem logo essa informação, porque nós iremos utilizar mais para frente, tá? Toda vez que você vê f de x, saiba que você pode também substituir por y, tá bom? Então, nos exercícios é comum aparecer ou f de x ou y, tá? Muito bem, então f de x igual a 2x. Essa é a nossa função, ok? Aí ele segue.
f de A em B. O que ele está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo que eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Ok? O conjunto A e o conjunto B. Então, o conjunto A, nesse caso aqui, ó, foi o que nós acabamos de ver agora há pouco. Seria o primeiro círculo, tá? E o conjunto B, que é o conjunto onde nós teremos todos esses valores aqui, tá? É o nosso contradomínio. Então, todos os valores do conjunto B, eles vão estar aqui dentro, tá? Todos eles estão aqui dentro. Aqui no conjunto A, eu também tenho vários valores aqui no conjunto A. Tudo bem? No caso do domínio, o domínio são somente aqueles elementos que se relacionam, que estão interligados com um único elemento lá em B, tá? Então, deixa eu melhorar mais essa imagem aqui, ó. Eu vou colocar alguns pontos, só para a gente visualizar melhor. Então, vou colocar 5 pontos aqui nesse domínio, nesse conjunto A, tá? Aqui eu vou colocar também alguns pontos, só para a gente definir bem o que é o domínio, o contradomínio e a imagem, tá? Então, olha só, para que eu tenha uma função de f de A em B, o que eu preciso? Eu preciso que esse elemento do domínio, que é o meu conjunto A, esteja interligado com um elemento lá do meu contradomínio, tá? Então, aqui está, ó, todos interligados. Tudo bem? Vou apagar esses dois aqui. Beleza. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas e esses outros pontos aqui que sobraram, né? Nós temos aqui vários outros pontos que sobraram, né? Esses pontos, eles não deveriam estar interligados também com os elementos em A? Pois é, nesse caso aqui, ó, nós teremos, como o conjunto A, ele é o nosso domínio, né? Então, a única exigência que há aqui é que esses pontos do domínio estejam interligados com pelo menos um ponto aqui do meu contradomínio, tá? E esses pontos que estão aqui interligados, ó, é justamente o nosso conjunto imagem, tá? Então, todos esses elementos aqui, eles são elementos do meu contradomínio, tudo bem? No entanto, somente o meu conjunto aqui, imagem, né, serão os valores que tiverem alguma relação, tá bom? Vamos seguindo aqui, ó. Agora, analisando a lei de formação e pensando em uma função R em R, eliminaremos as possíveis restrições do domínio. Por exemplo, se a função possuir a lei de formação, então veja, eu tenho agora uma função aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x. Ok? Então veja que agora eu já tenho um outro tipo de função, tá? Note que x não pode ser igual a zero, já que isso causaria uma indeterminação, pois não é possível dividir 1 por zero. Então você já sabe que eu não consigo dividir nenhum número por zero. Se você pegar uma calculadora e tentar dividir qualquer número por zero, você vai obter uma indeterminação, tá? Qualquer número, tudo bem? Isso aqui não é possível. Você consegue dividir zero por qualquer número, tá? Que sempre vai dar zero. Agora, o contrário não é possível, ok? Então, é isso que ele está falando. Nesse caso, o domínio da minha função não pode ser zero. Então, domínio da função é igual a R asterisco. O que significa esse asterisco? Ele está nos dizendo que são todos os elementos do conjunto R, com exceção do zero, tá?
com exceção do zero, porque nós não podemos ter zero nesse caso aí. Tá certo? Vamos seguindo com mais definições. Contradomínio. O contradomínio de uma função f de A em B é o conjunto B. Tá? É todo o conjunto B. O contradomínio, né, que mais trabalhamos é o conjunto dos números reais. E o domínio, professor? O domínio é todo elemento que tem necessariamente, né, a gente vai voltar na definição que nós já vimos, um correspondente no contradomínio. Porém, não há uma restrição para o contradomínio. Logo, o conjunto pode ter elementos que não sejam correspondentes de ninguém no domínio, tá? Então vamos voltar aqui novamente naquele exemplo que eu dei para vocês. Olha só, a exigência é que os elementos do conjunto A estejam interligados com pelo menos um elemento do conjunto B. Essa é a exigência, é a condição necessária, tá? Mas observem que aqui no meu contradomínio eu tenho alguns elementos que são esses aqui, ó. Eu marquei esse aqui, mas esse aqui ele tem relação lá com o outro, né? Então esse aqui não está dentro. Mas esses dois elementos aqui, eles não têm nenhum correspondente lá em A, tá? Mas isso não importa. Por quê? Porque o importante é do domínio, tá? Para o contradomínio. É sempre nesse sentido, ok? Então, todos os pontos aqui do domínio estão interligados com os pontos do contradomínio, ok? Então, esses pontos aqui que têm relação com os pontos do domínio, eles são chamados de imagem, tá? É o meu conjunto imagem. E todos os elementos do conjunto B, incluindo, né, no caso, os que não têm relação aqui com o domínio, nós chamamos de contradomínio. Ficou claro para vocês? Contradomínio, todos os elementos do conjunto B. Imagem, somente os elementos que têm correspondência com o domínio aqui do conjunto A, tá? E todo o conjunto A é o nosso domínio. Fechado? Beleza? Vamos seguindo então. Então vamos voltar lá para onde nós estávamos. Aí aqui ele deu um exemplo, né? Um exemplo seria a função f de x igual a x ao quadrado, com f de r em r. Ok? Vamos ver aqui a imagem agora. O conjunto imagem da função é um subconjunto do contradomínio, formado por todos os elementos correspondentes de algum elemento do domínio. Veja, foi o que eu acabei de explicar, né? O conjunto imagem da função, conjunto imagem, tá? É um subconjunto do contradomínio, ou seja, é um conjunto menor do meu contradomínio, porque o contradomínio são todos os elementos do conjunto B, não é? A imagem serão alguns elementos desse conjunto B, tá bom? Porque pode acontecer de nesse conjunto B, nesse contradomínio, sobrar alguns elementos, tá? Olha esse exemplo. Encontre a imagem da função f de x igual a x ao quadrado. Então, qual é a imagem dessa função? Veja, eu vou atribuir aqui, ó, o valor 1 para x. Então, quando x for igual a 1, o meu y será igual a 1. Ok? Então, olha só. Para x igual a 1, o meu valor de f de x ou o meu valor de y será igual a 1. Tá? Agora, quando o x for igual a 2, o que vai acontecer quando o x for igual a 2? Vamos ver? Para x igual a 2, veja, essa aqui é a minha função, tá? Então, no lugar de x, eu vou colocar quem? Eu vou colocar esse valor 2 aqui. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Então, para x igual a 2, o meu valor de y será igual a 4. Por quê?
porque 2 elevado a 2 é igual a 4. No lugar desse x aqui, ó, eu vou substituir o número que ele está dando. Qual é o número que ele está dando? Ele deu aqui o 1 primeiro, agora ele deu o 2. Tá? Então, nesse caso aí, a minha imagem, tá, é igual a 4. Ok? O que significa isso? Ora, significa que o 1, esse 1 aqui, ele será o meu domínio, e esse outro 1, que é o resultado da operação que eu fiz, né, será a minha imagem. Olha esse outro exemplo. O 2, ele será o domínio, e o 4, ele será a minha imagem. Vamos colocar isso agora naquele diagrama que nós acabamos de ver ali no cenário? Olha só, eu vou fazer aqui o meu conjunto, o meu domínio, tá? Qual é o meu domínio? São os valores 1 e 2, tá? São esses dois valores aqui, ó. Esse aqui e esse outro, tá? Então esse é o meu domínio. E quem é a minha imagem? A minha imagem são os valores que eu encontrei quando eu substituí essa função, 2 e 4. Então agora eu tenho um correspondente. Esse 1 corresponde a esse 2 e esse 2 corresponde ao 4. E esse aqui, ó, esse outro conjunto aqui, que eu vou chamar de conjunto A e de conjunto B, para ficar igual que nós trabalhamos agora há pouco, tá? Conjunto A e o conjunto B. Então veja que no conjunto A eu tenho os meus elementos, que nesse caso aqui é o 1 e o 2, ok? E no conjunto B eu também tenho os elementos, tá? É o 2 e o 4. Esse conjunto B aqui é o meu contradomínio. Todos os elementos do B é o contradomínio. E quem é a imagem? A imagem são os elementos que eu encontrei, que foi o 2 e o 4, a partir dos valores que foram dados, 1 e 2. Perceberam? Então ele deu lá dois valores, 1 e 2. Com esses dois valores eu consegui encontrar o 2 e o 4, tá? E de onde saíram esses valores? Da função que ele deu, né? Lembra que ele deu uma função lá em cima, né? Então você pega aquela função, no lugar de x, você substitui esses números aqui, tá? Faz a operação e você vai chegar nesse resultado aqui, tá? Então, nesse caso aqui, temos uma função, sim ou não? Com base no que nós vimos ali no cenário. Isso aqui é uma função? Claro que é. Veja, eu tenho um único elemento do conjunto A, correspondendo com o outro elemento do conjunto B, né? Todos têm o seu respectivo correspondente. Então, é uma função. Beleza? Vamos seguindo para a gente finalizar. Então veja, analisando a função de forma geral, para encontrarmos o conjunto imagem, sabemos que x² com x pertencente ao real, né, sempre será um número positivo. Então logo o conjunto imagem será imagem da função, tá, igual a R. São todos os valores aí positivos, tá? Olha só esse exemplo aqui rapidamente, ó. Dada a função, aqui está a função, ok? Podemos afirmar que o conjunto imagem dessa função é. Então veja, nesse caso aqui, né, nós temos uma questão conceitual. F de x igual a menos x elevado ao quadrado. E aí? Todos os números reais iguais a zero ou positivos, todos os números reais não nulos, todos os números reais iguais a zero ou negativos e todos os números inteiros, tá? Então veja que a partir da função nós conseguimos definir, né, quem é o conjunto imagem dessa nossa função aqui. Então veja que nesse caso aqui, né, nós teremos a alternativa D, ou seja, todos os números reais iguais a zero ou negativos, tá? Porque eu tenho aqui f de x igual a menos x ao quadrado. Vamos ver aqui uma próxima questão para a gente finalizar. Uma função é conhecida como sobrejetora se o conjunto imagem for igual ao conjunto, né, contradomínio. Analisando as funções a seguir, podemos afirmar que... Então veja, eu tenho aqui o primeiro conjunto, né, A e B, primeira relação. Aí ele diz... A função de A em B
para f de x igual a x mais 1 com A. Aí ele dá os elementos aqui do conjunto A e em seguida os elementos do conjunto B. Nesse caso aí, né, será que nós temos uma relação de um único elemento de A em B? Olha a segunda proposição, G de B em A. E aí nós temos aqui os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, né, ou seja, o meu domínio e o contradomínio. Vamos ver a próxima. Somente 1 é sobrejetora, somente 2 é sobrejetora, nenhuma é sobrejetora, ambas são sobrejetoras. Ora, ambas são sobrejetoras, né? Veja, eu tenho aqui os elementos, né? Onde todos os pontos do conjunto A têm uma relação com o conjunto B, que é o meu contradomínio, e nós não temos nenhum elemento do meu contradomínio faltando, tá bom? Então, letra D é o resultado aí dessa nossa aplicação prática de número 2. Tá bom, pessoal? Então, esse aí foi o conteúdo da nossa aula de hoje e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!